RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está no ar o RBV Agro, no rádio e na internet. Oi, Angélica. Oi, Murilo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Que está só começando. Nós vamos juntos nesta próxima meia hora com as informações importantes ao homem do campo e que interessam também a quem mora na cidade. Agradecendo demais a audiência de cada um de vocês e o carinho com o nosso programa. Você que nos acompanha pelo rádio, aumenta o volume. Quem está assistindo em vídeo nas redes sociais, faz o que, Angélica? Curte, comenta, compartilhe, assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. RBV Agro. O trigo constitui-se na principal alternativa para a semeadura no sul do Brasil no período de inverno, gerando renda, otimizando o uso dos fatores de produção disponíveis, promovendo o sistema plantio direto na palha e melhorando o aproveitamento de insumos. É sobre essa cultura em expansão no Brasil e também em Santa Catarina que nós fomos conversar com um especialista. Confira a entrevista que traz detalhes sobre produtividade, pesquisa e muito mais. Olá, o RBV Agro de hoje vai falar sobre a produção de grãos e sobre o trigo, que é uma cultura que está em expansão no Brasil e também aqui na região meio-oeste do estado de Santa Catarina. Eu estou com o engenheiro agrônomo e pesquisador Elisandro Foquesato. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o trigo e o significado dessa cultura para o agro, principalmente aqui da região. Olá, Elisandro, tudo bem? Olá, boa tarde. Sou Elisandro Foquesato, sou sócio e proprietário da empresa FT Agro Pesquisa e Consultoria. Então, estou iniciando as atividades com pesquisa particular aqui na região para atender uma necessidade dos produtores e também da parte técnica e comercial. E hoje eu vim então falar com vocês um pouco sobre a cultura do trigo, né? Então é uma cultura que está em ascensão no Brasil, né? Principalmente devido à demanda do mercado interno, né? Então hoje a gente tem uma demanda em torno de 11 a 12 milhões de toneladas ano, né? E a gente produzia até a safra passada metade dessa nossa demanda, um pouquinho mais. A nível de Brasil, isso. A nível de Brasil, né? E esse ano a gente está conseguindo aumentar a expectativa é a produção de 9 milhões de toneladas, né? Então já a gente consegue atender mais uma boa parte do mercado interno com a produção de trigo. E por que o agricultor pode ou deve optar pelo trigo? É uma cultura de inverno, né? Exatamente, Murilo, é uma cultura de inverno, ela é uma excelente opção para aquele produtor que deixa as áreas ociosas no inverno, né? Ou seja, deixa aquela área sem nenhuma planta de cobertura, deixa o solo descoberto, então com a presença de plantas daninhas, depois ele vai ter problemas no controle, né? Principalmente as plantas daninhas de difícil controle, como buva, por exemplo, né? Então é uma grande oportunidade dele aproveitar essas áreas que está ociosa para o manejo das plantas daninhas, para ele cultivar trigo e também para ele agregar renda na sua propriedade. Atualmente, né, em média aí a gente tem um custo de produção de aproximadamente entre 5.500 a R$6.000 por hectare hoje é o custo de produção. Com o preço atual hoje, né, está em torno de R$100, depende da região, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a saca, né? O produtor aí, uma produtividade de 60 sacas por hectare, né, de média, ele vai conseguir uma lucratividade aí de 500 até R$1.000, R$1.100 por hectare, dependendo do nível de manejo, nível tecnológico que ele vai estar utilizando na sua propriedade. É uma cultura rentável. É uma cultura rentável. Para quem não teria nenhuma uma renda, né, no inverno, seria uma grande oportunidade para ele estar trabalhando com a cultura do trigo. E você tem alguns experimentos que é justamente para aumentar essa produtividade, para o trigo vir com maior quantidade e qualidade também, e isso agrega valor. Exatamente. Então o que a gente está trabalhando aqui esse ano com a cultura do trigo, Murilo? Eu estou trabalhando com um ensaio com 22 cultivares de trigo. Qual é o principal objetivo desse ensaio de 22 cultivares de trigo? É a gente avaliar a questão sanitária, né? Então existem várias cultivares no mercado que entregam um pacote sanitário muito bom. Então, sanitário em relação a doenças, né? Então, resistência a doenças, a gente hoje tem muito problema com o ídio, né? Que é uma doença que
acomete bastante a cultura do trigo na nossa região, a ferrugem, né? Então a gente tem cultivares aí que vêm com essa resistência à ferrugem, vem com resistência ao ídio, tem algumas cultivares mais modernos que estão chegando no mercado que elas vêm com outras resistências, tolerância às manchas, resistência à giberela, que é uma doença de espiga, né? Então isso tudo é importante para o produtor, para quê? Para ele melhorar a produtividade, né? Porque as doenças elas acabam reduzindo a produtividade. Então é importante para ele melhorar essa produtividade, selecionando essas cultivares que são mais resistentes e, lógico, também aquelas cultivares que são mais produtivas. Então esse é um dos objetivos, a gente testar a produtividade e ver a questão de sanidade dessas cultivares de trigo. Que foram plantadas no inverno, agora no verão, final de primavera, início de verão, é o período da colheita, e aí que se mede essa produtividade e a qualidade do material. Exatamente, a partir daí então a gente colhe esse material, determina a produtividade, avalia os padrões de qualidade, por exemplo, o peso hectolítrico, né, o pH que a gente chama, que é o padrão principal de qualidade de classificação do trigo a nível de Brasil, né? Então aquele trigo que tem um pH acima de 78, 78 superior é tipo 1, né, o melhor trigo que tem, e aí depois vem decrescendo as faixas até 72, né, abaixo disso já fica fora de padrão, né, e o que está entre 72 e 78 está na classe intermediária. Né? O principal segredo para produzir um bom trigo é escolher a variedade que mais se adapta à região? Exatamente, esse é um outro ponto importante. A escolha de uma cultivar de trigo que se adapte à nossa região, não só que se adapte, mas que tenha estabilidade, ela é importante, né? Ou seja, é aquela cultivar que num ano bom ela vai produzir muito bem, naquele ano que é mediano ela vai entregar um rendimento satisfatório, né? A contento do produtor. Então esse tipo de cultivar que a gente tem que selecionar, escolher para colocar nas nossas lavouras. Então esse é um dos objetivos também, a gente avaliar essas cultivares em relação à adaptabilidade, estabilidade, né, questão de rendimento de grãos, que é o que mais interessa para o produtor. Quanto mais produtivas são, melhor. Em relação à produtividade também, Murilo, a gente não pode esquecer do nível de manejo, né, o nível tecnológico. Então, adubação de base, adubação de cobertura, manejo de doenças, manejo de pragas, principalmente, né, adubação de cobertura, dose de nitrogênio para atender às expectativas da cultura, né, baseado no que o produtor quer produzir, na expectativa de produtividade que ele tem também. Né? Então, a partir disso, a gente consegue trabalhar doses de nitrogênio, adubação de base, nitrogênio, fósforo e potássio no solo e depois em cobertura. A cultura do trigo exige um acompanhamento técnico e uma dedicação. Nenhum milagre acontece no agro, né? Tem que ter o empenho do produtor. Né? Exatamente. Então, desde uma boa assistência técnica, né? Então, o produtor precisa ter alguém, um profissional que tenha um conhecimento sobre a cultura, que preste uma boa assistência técnica para que ele consiga ter os resultados. Né? E a parte de consultoria também ela é importante nesse sentido, porque ela vai de encontro dessas informações e leva para o produtor, né, as informações técnicas que ele precisa para atender aquela expectativa, para ele produzir bem, para ele ter uma lucratividade. E a safra esse ano? Você me falava que o Brasil deve bater recorde de produção. O clima, ele está favorável esse ano ao trigo? Esse ano o clima, as condições climáticas, né, meteorológicas, elas foram favoráveis para os cereais de inverno, para o trigo principalmente, né? Correu um ano bom, assim, teve bastante frio, que é o que a cultura precisa, teve pouca chuva, né? A gente teve um período agora de 15 dias aí em sequência de chuva, né? Mas as condições de temperatura mais baixa, né, mais radiação solar, então são condições ideais para que a gente tenha uma boa produtividade, reduza a incidência de doenças, né, principalmente doenças de espiga que são mais problemáticas, né, depois as doenças de folha. Então, esse ano foi um ano bom, dá para se dizer assim, e a expectativa aí é que a gente tenha produtividades muito boas. Eu já vi algumas áreas sendo colhidas aí com produtividade aí de 5, 6 toneladas por hectare. Né? E é uma cultura que ela está bastante automatizada também, Alessandro? Sim, aqui na região, né, ainda ela não está muito tecnificada, né, porque agora que os produtores estão começando a expandir a área, mas se a gente pegar outras regiões, por exemplo, indo em direção a Campos Novos, indo em direção ao Planalto Norte, né, que é mais São áreas maiores, né? São áreas maiores, de tradicional, né, de trigo, então indo para a região Rio Grande do Sul, Paraná, então é uma cultura bastante tecnificada, os produtores são tecnificados com semeadoras, com colheitadeiras, né, com a parte de todo de manejo muito bem tecnificado. E se o produtor quer investir numa área pequena ou média?
também pode. Pode, com certeza, é uma oportunidade, como eu comentei anteriormente, né, é uma oportunidade do produtor não deixar aquele solo descoberto. A gente vê muitas áreas aqui ociosas, a gente chama, que não tem nada de planta de cobertura. Muitas vezes o produtor colhe o milho, colhe uma soja e deixa a área lá sem cobertura nenhuma, né, então é uma oportunidade de ele entrar com a cultura do trigo, né, ele aproveitar, corrigir o solo. Então, as deficiências do solo é grande oportunidade agora, principalmente fósforo, né? Que é um dos nutrientes importantes não só para o trigo, mas para outras culturas. Então, ele fazer essa correção de fósforo, ele reciclar, a gente chama de reciclagem de nutrientes, né? Então, o nitrogênio, o potássio, principalmente, que é um outro nutriente importante para as culturas, que muitas vezes ele fica no solo, ele lixivia com facilidade. Se o produtor coloca um trigo lá, por exemplo, ele acaba resgatando parte desse potássio que ia ser perdido, que ia ser lixiviado, que é para os estratos mais profundos do solo, que muitas vezes outras culturas não iriam alcançar, e ele deixa disponível para a próxima cultura. Né? E quando a gente está falando em trigo, a gente está falando da farinha, do pãozinho, o que mais? Exatamente, do biscoito, né, da bolacha, do bolo, da torta, e assim sucessivamente, né? Deixa eu te perguntar, você tem outras pesquisas também, outras áreas experimentais com outros cereais também. Aveia, centeio, ela é muito semelhante ao trigo? Do ponto de vista de cultivo, né, sim, elas são semelhantes, né, porque são todos cereais. Então a forma de cultivo ela é a mesma, o que muda é a densidade de semeadura, né? O objetivo, então, por exemplo, se a gente pegar um triticale, né? O triticale hoje ele pode ser utilizado na indústria de biscoitos, por exemplo, né? Na parte de panificação e mais para biscoito. Para a questão de alimentação de animais, né? Então produção de forragem, produção de grãos para alimentação de animais, suínos, aves, alguns produtores usam para alimentação de bovinos também. Né? A gente tem a aveia aí como uma grande oportunidade também para o produtor em relação à questão de cobertura de solo, né? Porque a aveia ela recicla bastante nutrientes também. Então assim, para você ter uma ideia, Murilo, a aveia ela tem capacidade aí de reciclar de 130 até 340 quilos de potássio durante o ciclo, né? Se a gente for pensar assim, uma média de 200 quilos de potássio por hectare de reciclado, né? Isso vai dar em torno de, se eu não me engano, 11 sacas de KCl, né? Que é o cloreto de potássio, com 60%, que é a concentração dele, que o produtor teria disponível para as próximas culturas aí, né? Então que ele estaria fazendo essa reciclagem também. Então ele pode criar uma poupança, eu chamo isso de poupança, né? Nitrogênio também, em torno de uns 5 sacos de ureia por hectare aproximadamente, né? Então seria uma poupança que ele estaria aproveitando também, né? Fazendo essa reciclagem de nutrientes. Além disso, né? Não só a reciclagem, mas também quando você coloca plantas de cobertura, né? Como a aveia, como o trigo, como o triticale, o centeio também, né? A cevada, ele diminui a incidência de plantas daninhas, que a gente conhece como inso, no meio das lavouras, né? Então a buva, principalmente, que hoje está muito difícil de controlar. O azevém, para aqueles produtores que vão trabalhar com milho na próxima safra, né? Então está difícil de controlar também, então é uma grande oportunidade do produtor ir eliminando essas plantas de difícil controle. O trigo, ele é absorvido fácil aí pelo mercado? As cooperativas é que compram aqui da região, dos produtores? Sim, a maioria das cooperativas, né? Ele é absorvido sim com bastante facilidade, né? Então as cooperativas, elas até fomentam a produção de trigo, né? Especialmente aquelas que têm silo na região, e depois elas acabam absorvendo essa produção dos produtores, né? Eles trabalham com algumas cultivares específicas, né? Então também aqui é uma grande oportunidade as cooperativas virem conhecer as cultivares que tem aqui, né, inserir no seu portfólio e oferecer para os produtores para eles melhorar a produtividade, melhorar a sua lucratividade também. A pesquisa a favor do agro. A pesquisa ela sempre vem a favor do agro, né? Ela sempre vem trazer informação para o agronegócio, né? Para o produtor, para a cooperativa, para as empresas que trabalham diretamente no agro, né? Então a pesquisa ela sempre está aliada a esse mercado, né? Perfeito. Lisandro, muito obrigado pela sua entrevista e a gente espera ter contribuído aí com o produtor, com o homem do campo. Muitas pessoas que moram na cidade também se interessam para saber os assuntos do agro e hoje o nosso foco da entrevista foi o trigo. Obrigado, Murilo, pela oportunidade, né, da gente estar vindo conversar um pouco dessa cultura que é extremamente importante para a região e para o país também, para a alimentação da nação, né, brasileira e não só da nação, mas do mundo, né? Então ela é uma cultura importante e a gente como pesquisador, quanto empresa também de pesquisa, a gente tem o foco e o objetivo de gerar informação para depois ela poder chegar no produtor.
Na entrevista foram citados números da produção brasileira de trigo e nós temos aqui dados de Santa Catarina também. O estado tem previsão de colher agora uma safra 25% maior em relação ao ano passado. São 124 mil hectares de área plantada a mais esse ano, uma produção que deve passar de 48 mil toneladas para 437 mil toneladas do cereal. RBV Agro. A safra de grãos 2022 colheu mais de 260 milhões de toneladas no Brasil. Os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina respondem por 24,7% dessa produção. Investimentos em tecnologia e qualidade devem aumentar em mais de 9% a safra de 2023. Hoje vamos saber o que agricultores com produtividade acima da média estão fazendo para aumentar a rentabilidade e reduzir os custos, especialmente da soja, milho e trigo. Acompanhe. Aumentar a produtividade e diminuir os custos no plantio da soja, milho e trigo é um grande desafio, pois a safra está sempre sujeita a problemas como a seca, pragas, doenças, excesso de chuva e frio fora de época. Porém, alguns agricultores que investem em tecnologia e qualidade têm se destacado, como Werner Nielsen, que chega a plantar 3 safras por ano. A cevada a gente planta no inverno. Planta cevada e trigo. Depois da cevada vem o milho para silagem e depois do milho vem uma safrinha de feijão. Então sempre na entre safra que a gente trabalha no manejo do solo, né? Com correção e calcário, de fósforo, de potássio, para ir melhorando o solo, né? Para a gente ter mais produtividade, né? Tem um outro aí que a gente está experimentando esse ano que ele já vem com todo o nitrogênio junto, né? Para o ciclo completo da planta, né? O investimento retorna com maior produtividade, explica o agricultor. A gente espera sempre que, apesar do estresse hídrico, tenha uma produção, né? Principalmente com relação ao nitrogênio, né? Porque a gente perde muito quando joga ureia em superfície, né? Então tem que investir nisso aí, né? Tem que investir em fertilidade de solo, né? Que é o que a gente pode fazer, né? E daí o tempo a gente não manda, né? E como tem dado nos últimos anos, né? Uma hora chove demais, outra hora falta chuva, né? Então a gente tem que aprender a trabalhar com essas intempéries aí e conseguir produzir, né? Há mais de 12 anos, Osni Lieberman é consultor da FBA e conta que a cada safra melhores resultados são obtidos. Na última safra a gente teve um trabalho forte com milho, onde a gente utilizou um fertilizante, o EcoForça, que é um fertilizante de liberação controlada de nutrientes, que ele dispensa fazer coberturas nitrogenadas no milho, e a gente veio de um período longo de estiagem, onde a ureia convencional acabou não tendo efeito, e a gente se sobressaiu colocando todo o nosso fertilizante na linha de plantio, onde a gente conseguiu aí 12, 13 sacas a mais de produtividade por hectare. O sucesso na produção do milho, por exemplo, depende de vários cuidados. A primeira coisa a ser feita é uma análise de solo. O engenheiro agrônomo, um técnico agrícola vai fazer a recomendação da calagem, vai ver como está o pH, e depois a gente vai analisar para ver qual variedade e também o estilo de adubação que vai ser utilizado. Hoje você tem uma gama muito grande de fertilizantes que podem ser trabalhados. Dentro da FBA, hoje a gente trabalha com 2 linhas. A gente tem o Ecoprodução, que recebe um tratamento com polímero orgânico, né, que ele tira toda a salinidade do fertilizante, aumenta o enraizamento e dá uma maior produtividade ao produtor. E também temos a linha EcoForça, que é um fertilizante de liberação controlada tanto nitrogênio, fósforo e também potássio, faz a aplicação dele somente na linha de plantio, não precisa fazer as adubações nitrogenadas ao longo do ciclo, né? Rodrigo Rodrigues é revendedor dos produtos da FBA. Ele fala sobre os diferenciais. A FBA veio aí trazendo uma solução inovadora, né? A agricultura, ela vem se modificando diariamente, né? A tecnologia vem agregando muito ao produtor. Trabalha hoje com 4 linhas da FBA, né? Que é a Ecoprodução, a EcoForça, a linha Intrax, a linha nutricional e mais o EcoCálcio, né? Por exemplo, na cultura que a gente está aqui, o milho, procedimento comum é adubação de base, 2 coberturas nitrogenadas. O que a FBA trouxe para a gente de solução é incorporar 100% do nitrogênio na base. Você tem essa vantagem de você conseguir colocar o nitrogênio na época certa, né? Existem fertilizantes para todas as culturas, mas no exemplo do milho, tem polímero dentro desse fertilizante com 30, 60 e até 90 dias de liberação controlada de N no milho. Não tem problema de amassamento, não tem risco de você perder por lixiviação ou por volatilização. Se destaca pelo aproveitamento e produtividade, comparando com outros produtos convencionais. Além disso, a FBA presta assistência técnica. Em cima de uma análise de solo, a gente vai estar orientando vocês a quantidade de produto, qual o melhor produto, qual a época de aplicação
e vai estar indo até a propriedade de vocês para fazer essa orientação. Investir mais, mas que no final acaba compensando pela produtividade, né? A FBA, Força Brasil Agrícola, tem unidades em Fraiburgo, Caçador e Caxias do Sul, além de representantes e revendedores em toda a região sul do Brasil. Para conhecer melhor os produtos e receber orientação técnica de um consultor, basta entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 49 99177 6685, ou procurar nas redes sociais por FBA, Força Brasil Agrícola. RBV Agro. Intervalo rapidinho e nós voltamos já com os seguintes assuntos. México abre mercado para carne suína produzida em Santa Catarina. Expo Iomerê valoriza a criação de ovinos e caprinos com a participação de produtores de toda a região. Mudanças climáticas atrasam o plantio de grãos como milho e soja. E chuva de granizo destrói produções agrícolas em Caçador. Produtor rural, você deseja maior produtividade em sua lavoura, melhor qualidade e assistência técnica de agrônomos especializados nas mais diversas culturas durante todo o ciclo? Então venha fazer parte dessa parceria com a FBA, Força Brasil Agrícola. Entre em contato pelo WhatsApp 49 99177 6685 ou faça uma visita em Fraiburgo, no bairro São Sebastião, Avenida Videira. Cresça com a FBA. RBV Agro. Estamos de volta e o assunto agora é com o Fabiano Trindade, que vai falar sobre questões climáticas que estão atrasando o plantio de grãos como milho e soja. Mais uma vez estamos no interior para trazer a realidade do produtor. Se no ano passado a dificuldade foi a falta de chuva e a cigarrinha, agora o problema é o excesso de chuva e o frio intenso que vem prejudicando a plantação, tanto do milho quanto do soja e demais culturas. Esse assunto você acompanha agora na reportagem. As incertezas estão cada vez mais presentes na vida do homem do campo. A cada ano, uma dificuldade nova aparece, seja para comprar os insumos para o plantio das culturas, que aumentam de valor a cada safra, seja pelo clima muito desajustado e que prejudica na quantidade e qualidade das colheitas. Na região, boa parte do plantio de milho está atrasada e os produtores que arriscaram no mês passado já registram perdas elevadas. O engenheiro agrônomo Éder Farina, que atua na Cooperville, explica que o desenvolvimento das plantas acabam sendo afetadas pelas baixas temperaturas registradas no início deste mês. A questão climática tem atrapalhado bastante o produtor, Isso vem de longa data, Todos os anos o produtor tem que lidar com adversidades climáticas, seja excesso de chuva, seja falta dela. Esse ano uma situação geadas tardias, esse frio tardio, e principalmente nesse caso aqui, que a gente está em loco aqui, está na lavoura, a gente pode ver ao fundo aqui uma área onde a enxurrada levou embora o primeiro plantio que o produtor fez. Isso evoca a questão de mais despesas, de custo de replantio, você vai ter uma lavoura desparelha. E o frio atípico que a gente está tendo desde setembro, que é onde o clima já devia estar mais favorável às culturas de verão, ele atrasou o plantio porque o excesso de chuva impedia o produtor de entrar a fazer manejo de dessecação e de plantio. E mesmo quem conseguiu fazer o plantio, como é o caso aqui do Valdir, do produtor que a gente está, esse plantio foi feito dia 3 de outubro, E mesmo assim essas plantas elas não estão num estágio fenológico que elas deveriam estar pelo tempo de plantio de semeadura que ela tem. Isso tudo devido principalmente às temperaturas abaixo da média que seria normal para essa época do ano, Na comunidade de São José, interior de Videira, o produtor Valdir Grando destaca que a soja foi plantada nos últimos dias, já que o tempo está colaborando, mas que o milho deve apresentar uma quebra grande na produção. Estamos esperando agora que esquente um pouco, para ver se ela germina melhor, do que o milho que aconteceu. E estamos plantando agora para ver o que vai dar, E a gente depende tudo do tempo, Se o tempo colaborar, vai, senão é difícil para a gente, Muito alto investimento agora, Então, complicado, se o tempo não colaborar. Quantos anos o senhor está na área aí de agricultura? Desde pequeno, Se criamos aqui, estamos na lida ainda. Tá totalmente diferente, Cada ano tá ficando mais difícil. Antigamente era mais controlado, As épocas, tudo certinho, frio. E agora tá difícil.
Esse frio desse momento aí não é normal? Não é normal, é muito atípico, né? Para a época, não, principalmente para a plantação, né? Não seria normal. Éder Farina lembra que o atraso no plantio da soja foi também uma orientação dos profissionais da área para que as perdas não sejam tão elevadas para o produtor. O plantio de soja, a gente o corpo técnico da Cooperville hoje, por exemplo, não tinha recomendado até então plantio de soja para a nossa região. O que já em outros anos seria normal, já plantio há 15, 20 dias atrás. E a gente estava segurando essa recomendação, recomendando que o produtor aguarde um pouco mais, passar esse frio da semana passada e agora sim largar plantio, porque a soja com uma situação de temperatura de solo abaixo de 20 graus, você tem um comprometimento na germinação dela. Então assim, é mais fácil a semente apodrecer no solo do que germinar. Então a gente estava recomendando que esse plantio se dê daqui em diante. E isso tudo vai atrasar. Muito também o plantio de soja vai atrasar devido ao fato de muitos produtores terem optado por culturas de inverno, no caso o trigo, e que também pelo excesso de chuva, por baixas temperaturas, falta de luminosidade, ele também alongou um pouco o ciclo e também vai jogar esse plantio em cima, esse plantio de verão que vai vir em cima do trigo para mais tarde um pouco. Seguimos na linha das questões climáticas. No sábado passado, dia 12, uma chuva de granizo destruiu produções agrícolas em Caçador. As pedras de gelo destruíram pomares e lavouras em pelo menos 6 propriedades na linha Rio Bugre. Uma chuva de granizo no final da tarde de sábado, dia 12, causou prejuízos em pelo menos 6 propriedades na linha Rio Bugre, interior de Caçador. Os danos foram nas lavouras de tomate, cebola, pimentão, além de pomares de uva, maçã, pêssego, ameixa e nectarina. A chuva de pedra caiu por cerca de 10 minutos, quando eram por volta das 5 horas da tarde do sábado. Segundo os produtores afetados, há um gerador anti-granizo no quilômetro 13, mas o aviso para ligar veio apenas 1 hora antes e não foi suficiente para evitar o fenômeno. Em imagens postadas nas redes sociais, é possível ver grande quantidade de granizo acumulado nas áreas de plantio. Nas hortaliças, com as plantas em fase de crescimento, a produção foi 100% comprometida. O prejuízo também foi total nas frutas de caroço, que já estavam próximas da fase de colheita. Na uva, o granizo devastou as parreiras e na maçã, nem mesmo áreas com telas se salvaram. Foi tanto granizo que as telas de proteção não suportaram o peso e cederam. Para se ter uma ideia da dimensão do fenômeno, em algumas localidades, as pedras de gelo só derreteram no dia seguinte. Além da linha Rio Bugre, também há registro de danos causados pelo granizo na linha Laranjeira. A Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Agricultura de Caçador devem realizar o levantamento completo dos danos a partir de hoje. Uma excelente notícia agora, mais uma para Santa Catarina, que é o estado que mais produz e exporta carne de porco. Agora o México abriu o mercado para carne suína produzida em Santa Catarina. Confira. Santa Catarina tem mais um motivo para comemorar no agronegócio. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou nesta segunda, dia 14, a abertura do mercado mexicano para carne suína produzida no estado, mais um destino exclusivo da produção catarinense. Aquele país é o 3º maior importador mundial de carne suína. O secretário da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, Ricardo Mioto, comemora o reconhecimento. Santa Catarina recebe com muita alegria nesse dia 14 de novembro a informação do Ministério da Agricultura da abertura das exportações de carne suína para o México. O México, que é um grande importador mundial desse tipo de carne, e só em 2021 importou mais de 1 milhão de toneladas, e essa perspectiva de volume se mantém agora para 2023. Então Santa Catarina, em função da sua excelência sanitária, em função da sua capacidade produtiva, está preparada também para entrar nesse jogo e atender esse grande mercado que agora se abre para a suinocultura brasileira, para toda a carne brasileira, em especial a nossa carne catarinense. Nesse primeiro momento, todas as plantas habilitadas a exportar carne suína para o México são de Santa Catarina, primeiro estado brasileiro reconhecido como zona livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal. Para o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, a notícia é uma das mais importantes
importantes conquistas para a cadeia exportadora de proteína animal do Brasil. Uma grande conquista precisa ser celebrada pelo Brasil e especialmente pelo estado de Santa Catarina. O México abriu as suas fronteiras para a gente exportar carne suína de Santa Catarina, podendo ajudar em complementariedade com a indústria local a segurança alimentar daquele país. O Brasil mostra ao mundo que ele está pronto e apto para ser um grande parceiro da segurança alimentar com sustentabilidade, qualidade e segurança dos alimentos. Atualmente, a principal origem das importações mexicanas do produto são os Estados Unidos. Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína no Brasil. Referência internacional em sanidade animal, o estado tem acesso aos mercados mais exigentes e competitivos do mundo. De Florianópolis, Fabiana Delis. E para fechar o programa, vamos registrar um evento importante do agro que aconteceu no final de semana passado, a Expo Iomerê. Em sua 11ª edição, o evento valorizou a criação de ovinos e caprinos, com a participação de produtores de toda a região. O município de Iomerê realizou de 11 a 13 de novembro mais uma edição da Expo Iomerê, dedicada a valorizar e divulgar o trabalho dos criadores de ovinos e caprinos da região. O evento contou com entretenimento, negócios, conhecimento e gastronomia. Carlos Alberto da Silva, presidente da Cooperativa de Criadores de Ovinos e Caprinos do Meio Oeste de Santa Catarina, faz uma avaliação. Em aspectos gerais, foi uma feira boa. Ela é voltada exclusivamente para a ovinocultura e caprinocultura. Então, a feira agroindustrial, a feira do comércio, artesanato, gastronomia, é um complemento, mas todas direcionadas para a ovinocultura. Esse ano tivemos a presença boa de público, se consagrando aí como uma das feiras mais importantes do estado de Santa Catarina, no aspecto comercial, superando todas as outras edições do Expo Lages, Expo Inter e também Sul Brasileira, que elas são, de uma maneira geral, são mais amplas, né? E a nossa é exclusivamente para ovinocultura e caprinocultura. Nós tivemos um ponto forte como sempre, a gastronomia. Investimos bastante na divulgação, investimos no melhoramento genético para ter o produto final, que é a carne e derivados, de qualidade. Então, a gente produz, quer vender e precisa que tenha quem compra. E a melhor maneira é fazer a pessoa experimentar ou aprimorar o paladar com os pratos típicos oferecidos, né? Tivemos também a feira agroindustrial, voltada também para o agronegócio, direcionada à venda de produtos ligados ao setor. Retomamos também a questão de artesanatos, né, valorizando o artesanato local. Nós tivemos um crescimento econômico de 721%. Isso é um trabalho que é feito ao longo do tempo. O reflexo é importante e a gente tem percebido, nos dá segurança para continuar no setor, trabalhando, investindo. E agradecemos aí a parceria de todas as empresas, as indústrias que vieram, os expositores de fora, os cabanheiros, a Prefeitura Municipal, o CTG Tropeiro Crioulo. Parabéns a todos e uma boa Expo Iomerê 2023. A prefeita Lucy Peretti também avalia o resultado da Expo Iomerê 2022 como muito positivo. Nós tivemos animais de grande qualidade, os nossos produtores que trouxeram muito animados, elogiando muito a estrutura que foi proporcionada aqui na nossa festa. Os expositores também com os quais eu conversei realizaram bons negócios, então todos saíram também satisfeitos. A nossa gastronomia, né, que no domingo o almoço foi todo ele à base de carne de ovinos e caprinos, todo mundo elogiando, também um espaço foi proporcionado neste ano para as nossas artesãs. E aí vem o nosso agradecimento, né, a toda a CCO, a Covicap, o CTG, o Clube de Mães, também aí com o apoio, né, do Senar, da Cidasc, Epagre, Tarumã Remates, né, que é responsável pelo leilão. Então aí é um conjunto, uma junção de esforços para que a gente chegasse no bom resultado que foi a nossa Expo. Agradecer também todos que vieram prestigiar, né? O ano que vem a gente fará novamente, porque é um investimento que o município faz e com a ajuda de todas essas parcerias a gente alcança um objetivo assim muito bom. Ponto final, essa foi a edição 128 do RBV Agro, espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem tem mais, siga o RBV Notícias nas redes sociais e fique sempre por dentro dos nossos conteúdos. Bom final de semana, pessoal, até a próxima. Tchau. RBV Agro.
As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.